Meus irmãos, primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Hoje é a nossa última reflexão sobre esse tema que está aqui atrás de nós. Não vos conformeis com esse século. O que é de errado com o mundo? O que há de errado com o mundo? Primeira carta de João, capítulo 3. Na primeira semana, quando conversamos sobre essa temática, o que há de errado com o mundo, nós conversamos sobre homossexualidade e ideologia de gênero. Na segunda semana, nós trabalhamos sobre o contexto do mundo e como nós nos enquadramos nele. Na semana passada, nós conversamos sobre tristeza, sobre depressão. E hoje eu quero conversar sobre nós mesmos. E se eu pudesse, eu não estava pensando sobre isso, usando esse tema, eu acho que a gente vai falar com não se conforme com você mesmo. Não se conforme com você. Primeira carta de João, no capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 1. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos orar? Deus bendito, em nome daquele que se fez pecado por nós, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nós pedimos ao Senhor, ilumina-nos nesse momento singelo, para que através da exposição da Tua palavra, o Teu Espírito de maneira impactante mude a nossa vida, para que a gente se conforme ao Senhor, mais e mais, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, normalmente quando nós nos relacionamos com as pessoas, e por isso que eu começo dizendo não se conforme com você, nós nos relacionamos com as pessoas de três maneiras distintas. Via de regra eu mostro para as pessoas, quando me relaciono com elas, aquilo que eu quero que elas vejam. Ou seja, quando você conhece alguém, qual é a primeira coisa que você mostra para essa pessoa? O que você não é. Quando você, por exemplo, vai conhecer alguém, lembre-se aí, você que é casado, quando você foi conhecer a pessoa que hoje está do seu lado, as primeiras coisas que você fez foi não mostrar o que você é. Na verdade, você tentou impressionar. E via de regra é assim. A gente tenta impressionar. Quando a gente começa a conhecer alguém, a gente começa a mostrar alguma coisa que a gente não é. Porque a gente está querendo causar uma boa impressão. O problema é que nessa interação que nós temos com as outras pessoas,
Se por um lado eu mostro aquilo que eu não sou, por outro lado existe a percepção da pessoa de mim. O que ela me vê, ou como ela me vê. Porque apesar de às vezes eu tentar mostrar para alguém o que eu não sou e eu querer impressionar as pessoas, existe a maneira com a qual as pessoas me veem e como elas me enxergam. E necessariamente como elas me enxergam não é como eu quero que elas me veem. E daí há uma terceira forma, ou uma terceira maneira, que é quem eu sou de verdade. E esse às vezes nem eu conheço, porque eu me surpreendo comigo mesmo de vez em quando. De vez em quando eu descubro alguma coisa em mim que eu falava, meu Deus, de onde isso apareceu? Eu não era assim. Ou, uau, de onde é isso? O que eu quero que vocês percebam é que, via de regra, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós sempre, no primeiro momento, utilizamos máscaras. Nós sempre utilizamos máscaras. Nós vivemos para tentar mostrar alguma coisa que nós não somos. E daí, quando nós queremos mostrar algumas coisas, isso começa a mostrar algo no nosso coração muito interessante, que é a preocupação que nós temos com a nossa imagem. Nós estamos extremamente preocupados com a nossa imagem. Como será que eu serei visto? Como será que as pessoas vão me perceber? Só que nesse baile de máscaras que a gente vive, a gente não consegue pregar essas peças e ser quem a gente não é por muito tempo. É por isso que nós vivemos, e a gente conversou muito isso no final de semana, é por isso que nós vivemos tantos conflitos dentro do nosso casamento. E aí não só casamento, mas, por exemplo, vocês que são pais, vocês conhecem os seus filhos. Vocês sabem quando eles mentem, vocês sabem quando eles enganam, vocês sabem como eles tentam falar alguma coisa, mas não é bem aquilo. A gente conhece. A gente sabe quando às vezes com os nossos cônjuges essas coisas não são bem assim. E aí parece que nesse baile de máscaras que a gente vai vivendo, escondendo às vezes quem a gente é, tentando mostrar algumas coisas, a gente começa a se privar de ver quem a gente é para tratar o que precisa ser tratado. Porque quando a gente começa a não mostrar quem a gente começa a mentir para nós mesmos. E a gente cai num auto-engano e a gente costuma achar então, como a gente está sempre vivendo para impressionar o outro, impressionar o outro, impressionar o outro, essas máscaras e esse baile de máscaras que a gente tem começa a atrapalhar a gente a tratar coisas em nós que precisariam ser tratadas. Mas o que há por trás desse baile de máscaras? O que há por trás do fato de nós sempre tentarmos mostrar o que nós somos ou não somos? Nós temos um problema com aceitação terrível. Nós não conseguimos aceitar quem nós somos. Vocês que têm problema com depressão sabem o que é isso. Você vive um conflito pessoal, porque você, na verdade, não consegue lidar com a sua tristeza, porque, na verdade, a tristeza está travestida de frustração. E a frustração sempre é por alguma coisa que você não é, não tem, não conseguiu e não vai conseguir chegar lá. E essa frustração, às vezes, é de você com você mesmo. Às vezes, essa frustração é de você para com quem está do seu lado. É de você para com o seu trabalho. Porque há um problema de aceitação terrível da nossa condição, de quem nós somos. E por estarmos nessa situação, a gente tenta fazer uma projeção de algo que a gente não é. E aí quando você tenta ficar vivendo essa mentira, tem hora que você não aguenta mais. Tem hora que você não suporta mais.
Tem hora que não dá mais para viver com esse negócio. E é aí que o desespero bate. É aí que você não se encontra. E é aí que a gente vem dizer, então, não se conforme com esse baile de máscaras que a gente vive. Com esse culto à imagem de eu ter que viver para impressionar você. De eu estar aqui na frente e ao invés de todos os domingos abrir a Bíblia para tentar falar de maneira simples, dar vazão ao meu coração e tentar impressionar pessoas o tempo todo. E você, quando sai da sua casa para vir para cá, precisa sempre se superar, se vestindo bem, porque quando você olha para o lado, você na verdade está se comparando com a imagem do outro. E quando você fica tentando mostrar coisas, é porque você na verdade não se aceita como é, ou a sua condição, e aí a gente precisa ficar fazendo uma projeção da família do outro e achando que a dele é sempre melhor do que a minha. E aí eu faço uma projeção olhando para o corpo da outra, achando que o corpo da outra é melhor do que o meu. E eu começo a olhar para o filho do outro e acho que o filho do outro é melhor do que o meu. E é nessa sandice doideira que a gente vive. E é por isso que você que sabe do que eu estou falando, tem alguns problemas, e eu falei dos depressivos, mas posso falar dos compulsivos. Porque muitos de nós somos compulsivos, por exemplo, com os gastos, e não controlamos o que nós gastamos, porque nós fazemos sempre essa projeção no outro. E quando a gente faz a projeção do outro, eu preciso ter o que ele tem. E se eu não tenho o que ele não tem, como a minha imagem fica? Mas a compulsão também, por esse problema da aceitação, veja você que tem problema com promiscuidade e prostituição, desde os seus bate-papos pela internet, com as sacanagens que às vezes você fica conversando e vendo com quem não deveria, até as vazões, e desculpe ser tão direto, mas eu não tenho outra forma para falar, desde as sandices as quais você fala, conversa com pessoas e faz para tentar ser aceito pelos outros. Fala de maneira com pessoas para ser aceita por elas e por determinados grupos. Percebe? É um buraco terrível, o buraco da imagem. Na questão religiosa, vocês fariseus de plantão, e perdoe a ser tão diretos, somos tão vazios dentro de nós. E o Tim Keller diz isso. A gente é tão vazio de Deus que eu preciso ficar controlando a sua vida. Sabe por quê? Porque como eu não tenho Deus dentro do meu coração e eu não sou firmado, a única coisa que eu me firmo é na moral. Como eu não tenho adoração em espírito e em verdade, eu me firmo na moral. Aí, eu não conto mentira, eu não roubo, eu sou fiel. E aí eu me seguro nessas coisas. E parece que a relação com Deus é só isso. E aí eu me seguro, e o que me faz ser melhor do que você é porque eu sou bom. Eu sou bom. Quando eu entro aqui, abram alas para mim porque eu sou o cara. Ele não tem Deus dentro dele, ele se segura na moral dele. Percebe? Isso tudo é desvio de imagem. É a gente tentar mostrar para as pessoas o que a gente não é. É tentar viver para agradar quem a gente não precisa. É por isso que já diziam. E pelo amor de Deus, não se preocupe com a sua imagem. Não se preocupe com a sua imagem. Se preocupe com o seu caráter. Não se preocupe com o que você deve ou não deve mostrar para as pessoas. Eu não tenho que mostrar nada para vocês. Porque quando eu vim ao mundo sem precisar mostrar nada para ninguém. Literalmente. Nós devemos satisfação ao Criador. E é a Ele que devemos adorar.
Então por que vivemos esse baile de máscaras, tentando mostrar para as pessoas o que nós não somos? Em relação a isso, a gente sofre, tentando manter esse ídolo, chamado imagem, que vai comendo a gente vivo, que vai destruindo a gente, vivendo para agradar as pessoas. Não se conforme com você, não se conforme com isso. E eu estou dizendo isso para vocês porque percebam o que o texto começa dizendo. E aí eu vou te dar 5 razões para você não precisar necessariamente se conformar com você. Olha a primeira. Olha o que ele diz. Vede que grande amor nos tem concedido, fala para mim essa palavra, a ponto de... gente, nós somos o que somos porque Deus nos amou, ponto. O que eu sou? Eu sou filho de Deus. E por quê? Simples e exclusivamente porque Ele nos amou. Ele nos amou, simples assim. Agora olha a direção. Não fui eu que amei a Deus, foi Ele que me amou. Vede que grande amor nos tem dado Deus. Porque o amor não procede de mim para Ele, o amor procede dele para comigo. Mas pastor, Deus me aceita como eu sou? Sim. Não foi você que amou Deus em primeiro lugar, foi Ele que te amou. Isso é uma obra da graça. É interessante Paulo falando para os romanos, ele vai falar exatamente isso. Deus amou vocês quando vocês eram bonitos. Deus amou vocês quando vocês eram cheirosos. Deus amou vocês quando vocês eram bem confortáveis e bem comportados. Deus te amou por causa da sua moral. Deus amou você porque você é obediente. Deus amou você porque você é bom marido, boa mulher, dá dinheiro para os pobres. Não! Não! Porque isso não agrada a Deus. Como assim, pastor? Não! Obras só agradam a Deus a partir da cruz. Sem a cruz, Deus não recebe isso. Deus amou você como você é, pecador. Deus amou você antes da fundação do mundo. Deus amou você quando você não era criado ainda. Você estava vivo no sonho de Deus quando Ele te amou. Isso é obra da graça. Ele amou você na eternidade. E isso é tão interessante porque o texto diz que qual é a intensidade do amor de Deus por você. Olha o que ele diz, A ponto D, é extremo. O amor de Deus é extremo. Deus amou você como você é, com a sua cor, com o seu cabelo, porque Deus sabe que você usou chapinha. Deus amou você com desodorante ou sem ele. Deus amou você com óculos ou sem óculos, com MBA ou analfabeto. Deus amou você como você é, sem que você tentasse e precisasse impressioná-lo. Deus não amou você porque você tentou e conseguiu impressionar a Ele, não foi por isso. Você não fez nada e nunca fará nada para impressionar Deus. Nunca. Você nunca fez nada para impressionar Ele, jamais vai conseguir impressionar Ele. Ele é o supremo dom, Ele é o supremo ser. Deus amou você, e o amor dEle por você é extremo. Então por que é que você ainda consegue olhar para você e não ver nada? E aí quando eu digo isso, eu quero dizer para você, nós somos imagem desse ser. Nós somos imagem de Deus. Ele sonhou com cada um de nós. Então a quem a gente está tentando impressionar? Agora olha que coisa interessante. Olha o verso 1, quando ele vai dizer assim, olha, e de fato, porque não muda, de fato somos filhos de Deus. Não muda. Está vendo você como está agora, caído aí? Ele amou você. Está vendo como você está derrubado agora? Ele amou você. Está vendo você feliz? Ele amou você. Está vendo você alegre e radiante? Ele amou você. Está vendo você completamente destroçado? Ele amou você. Está vendo você desesperado? Ele amou você. Sem que você fizesse nada por Ele, Ele amou você.
Ele te escolheu e amou você, Ele amou a mim. Rômulo, o que você fez para poder estar aqui? Nada, mas Ele me amou. E amar aqui é aquela palavra agapetós, é um amor que só Ele pode ter pelos seres humanos. Porque ainda que você tenha chegado aqui decepcionado com você ou com outro, Ele amou você. Ainda que você tivesse chegado aqui triste com você ou com outro, Ele amou você. Ainda que você não tenha conseguido suprir as expectativas que você mesmo manteve, Ele amou você. Ainda que você não tenha conseguido chegar aonde você achou que ia chegar, fez plano, sonho, não deu, Ele amou você. Ainda que tivessem te rejeitado, ainda que tivessem te jogado fora, ainda que tivessem feito qualquer coisa, abusado de você, zombado de você, Ele amou você. Ele te amou. Ele te amou. Não se conforme com esse baile de máscaras, porque Ele amou você. E sabe o que é mais bacana? Ele amou você quando você não merecia. Isso aqui é o mais legal. O amor de Deus é um amor imerecido. O amor de Deus é um amor imerecido, porque não adianta eu tentar mostrar o que eu não sou para Ele. Ele conhece o meu coração. Ele conhece lá no fundo. E se eu tentar mostrar qualquer coisa para Ele, não resolve. Porque foi Ele que me formou, eu sou feitura dEle. Ele amou você. Segundo, verso 2 ainda. Perdão, verso 1. Porque Ele te amou. Agora olha a segunda parte do verso 1. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. O Evangelho de João, o mesmo João que escreve essa carta, diz que Jesus veio para o que era seus e os seus não o receberam. Jesus diz, não fiquem preocupados que se vocês serão perseguidos, porque se vocês forem perseguidos, fiquem tranquilos, eu vim, eu criei tudo, e eles resolveram me matar, eles resolveram me negar, então fiquem sossegados, vocês também vão passar pela mesma situação. Eles me perseguiram, eles vão perseguir você também. A palavra aqui é gnosco, de conhecer. A ideia é, Deus veio ao mundo e o mundo nem tomou conhecimento, o mundo não deu nem moral. Deus veio a essa terra e o mundo não deu nem ideia para Ele. Foi assim que fizeram com o nosso Salvador. Foi isso que fizeram com o Criador do Universo. Ele pisou nessa terra e andou aqui por pelo menos 3 dezenas de anos. E o mundo? O mundo estava muito mais preocupado com o que eles tinham que fazer do que com celebrar a vitória do Senhor e Salvador. O mundo não tomou conhecimento dele. Mesmo depois dele dividir a história em antes dele e depois dele, o mundo ainda não quer tomar conhecimento dele. Ele deixou essa marca indelével na nossa cultura e na vida de todo mundo, e ainda assim a gente costuma a não ver como é que ele é. Então olha só, se por um lado nós somos filhos porque fomos amados, por outro lado, ser filho demanda contraste com a cultura, contraste com o mundo. E que contraste é esse, pastor? Ô, gente, o mundo não conheceu ele não, o mundo não vai conhecer você também não. Eu não vou falar de pecado agora, eu vou deixar para falar de pecado logo na frente. Não é disso que eu quero falar, eu vou falar de pecado no ponto 4. Quando eu quero dizer que o mundo não conheceu a Cristo e o mundo não vai conhecer você, irmãos, percebam o que é que Jesus passou nessa terra. Percebam o que Jesus passou aqui. Percebam o que Ele viveu aqui. Por que você acha que vai ser diferente com a gente? Por que você acha que vai ser diferente com você? Aí, eu quero chamar você a reinterpretar algumas coisas na sua vida. Olha só, você que tem síndrome do pânico às vezes, sabe do que eu vou dizer. Normalmente quem tem síndrome do pânico tem medo de morrer. É o que normalmente acontece, o coração começa a bater mais forte, e a gente acha que vai morrer a qualquer momento, aquele sentimento de morte súbita. É algo muito comum, né? Por que a gente tem tanto medo da morte? Por que nós temos tanto medo da morte?
Não estou falando e nem incentivando ninguém a morrer, não. Mas por que nós temos tanto medo da morte? Porque nós não conseguimos enxergar o outro lado da vida. A gente ainda acha que a vida é essa e ela termina aqui. A gente está tão arraigado nas coisas que a gente morre de medo disso. E a gente fala assim, não, pastor, eu não posso, porque como é que vai ficar minha mulher e os meus filhos? Bem, eles viviam sem mim e vão viver também, porque um dia eu também vou. Não sou eu que cuido deles. Não sou eu. Não sou eu. Olha como é que a gente encara as nossas privações. Olha como é que a gente encara quando a gente fica doente. Um dia, 2 dias você aguenta. Quando dá uma semana, o que você fala? Não aguento mais. Não aguento mais. Não suporto mais esse negócio. Como é que a gente lida com as perdas? A gente começa a lidar com essas coisas e a gente diz assim, poxa, mas justamente comigo? Espera aí, se não aconteceu com você, vai acontecer com quem? Não, mas vai acontecer logo comigo? Tá, tudo bem, vai acontecer com quem? Tem 7 bilhões de habitantes. Pode acontecer com todo mundo, menos com você. Sabe essa maneira da gente interpretar a vida? Gente, não. O mundo é lugar de aflições. O mundo é lugar de perdas, de frustrações, de dores. Vocês lidam com isso o tempo todo. Vocês lidam com isso o tempo todo. O mundo é lugar de perseguições. Isso vai acontecer. Mas pastor, por que comigo? Eu te pergunto, por que não com você? Porque aconteceu com Jesus, cara. Ele sofreu. Por que não com você? Por que não comigo? Por que não comigo? Então, ao invés de nós começarmos a perguntar essas coisas, por quê, peraí, ele veio a essa terra e ele viveu da mesma maneira. Ele viveu essa terra e estava debaixo de todos esses cuidados. Ele veio nessa terra e tudo isso também aconteceu com ele. Então, olha só, vai acontecer com você. Vai acontecer com você. Vai. Agora, eu entro no terceiro ponto, porque percebam o que o apóstolo de Cristo vai dizer quando ele diz assim, no verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de... Porque a vida não terminou aqui, cara. A vida não terminou aqui. Na verdade, a vida começou aqui. Você sabe o que é cristianismo? Você sabe o que é cristianismo? Cristianismo, na verdade, é a mensagem de que Deus veio a essa terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo para que todo aquele que nele crê seja uma nova criação. Que nova criação é essa? Em Apocalipse 21 e 22, há um novo céu e a nova terra. Eles hão de descer, esse mundo não vai durar para sempre. E o que é esse novo céu e nova terra em nós? Para o cristianismo, a eternidade começou agora. Para o cristianismo, a nova criação começou dentro de mim. Santificação não é uma doideira, santificação é o velho Rômulo indo embora, porque o Rômulo eterno já vive. Isso é cristianismo. E qual é a perspectiva do cristianismo? Para onde é que você vai, cara? No fim do ano você não vai visitar seus filhos em Minas Gerais, seus parentes ali. A gente está caminhando para a glória. A gente está caminhando para a vida eterna. A gente está caminhando para o encontro com Cristo nos ares. A gente está caminhando para a volta de Jesus e Ele vai voltar. Quando Ele diz a palavra manifestação, olha a segunda parte do verso 2, sabemos que quando Ele se manifestar, a palavra se manifestar aqui, é a palavra phaneros, que significa algo que nós não vimos. Jesus vai aparecer de maneira gloriosa, grandiosa, para que nós o vejamos e sejamos como Ele é. Para onde nós vamos? Vamos para a glória. Eu estava no encontro de casais falando isso com o pessoal o fim de semana inteiro. Para onde nós vamos? A gente vai para a glória.
E o que nós precisamos ser, desde agora, seres gloriosos. Para que é o casamento? Para que eu e minha esposa vamos para a glória. Para que eu cuido dos meus filhos? Para que eles vão para a glória. Por que eu ando na rua abençoando a vida das pessoas? Para que elas vão para a glória. Por que eu busco a santificação? Porque eu vou para a glória. Esse é o caminho que todos nós precisamos ir, e todo o caminho que todos nós estamos trilhando, nós vamos para a glória, gente. E é por isso que a gente fica tão preso às coisas à nossa volta. E hoje eu queria chamar a sua atenção em nome de Jesus, cara. Nós vamos para a glória. A gente está indo para encontrar com o Senhor. Mais dia, menos dia, nós vamos encontrar com Ele. Ou Ele volta, ou a gente parte dessa para lá. E o que sobra, e o que resta? Nada, irmãos. Não sobra e não resta nada. Não se conforme com esse tipo de vida que a gente vive, porque ele é mesquinho demais, ele é pequeno demais. E aqui vale ressaltar, porque alguns de vocês ainda não conseguem interpretar, que quando eu digo a gente está vivendo para a glória, eu não estou mandando vocês fazerem voto de franciscano. Pelo amor de Deus, tem equilíbrio. A grande questão é que tudo que eu faço na vida precisa ser um reflexo de para onde eu estou caminhando. Tudo que eu faço na vida tem que ser um reflexo de para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo para a glória. Para onde eu estou indo encontrar com o Senhor. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu vou encontrar com o Senhor. Eu vou viver para Ele porque eu vou encontrar com Ele. Eu vou prestar conta para Ele. Ele vai estar diante de mim um dia. Eu vou celebrar Ele um dia. Eu vou celebrar Ele a eternidade toda. Eu estou indo para a glória. Eu estou indo encontrar com Jesus. A vida não termina agora. Então, cara, não se conforme com esse baile de tentar ficar agradando os outros, agradando você mesmo. Vá agradar quem você deve agradar, a gente está indo se encontrar com Ele. Vá viver para Ele, porque a gente está indo encontrar com Ele. Levanta e vamos nos encontrar com Ele um dia. E aqui eu já falo o quarto, olha o que Ele vai dizer adiante. Ele vai dizer nos versos 3 e 4, então: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você vai encontrar com o Senhor, não se conforme com o pecado na sua vida. Não se conforme com o pecado na sua vida. Não é normal. Não é direito. Não tem comunhão com Deus, com vida pecaminosa, não dê vazão ao pecado por causa da graça de Deus. Ele te amou, mas não para você ficar como você é. Deus aceitou você como você é, mas naquela cruz Ele se entregou para você ser como Ele é, e não para você ser como você é. É isso, Júnior. Tamo junto. Bate, você é o cara. Eu acho massa como ele vibra, Ilta, né? Júnior é crente demais da conta, glória a Deus. Irmão, não se conforme com o pecado, cara. Quanto tempo mais o Espírito Santo vai bater na porta do seu coração? Quanto tempo mais vai ser preciso? Para de morrer abraçado com o pecado. Para com isso. Acho que Deus olha para nós, cara, e eu fico olhando os profetas do Antigo Testamento, às vezes ele chora. Deus é um ser com emoções. Chora por ver gente com o coração tão endurecido. Chora por ver gente com a mente empedernida. Com gente que sabe o que é a verdade, mas morre abraçado com ela. Cara, olha para cá. Muda de vida. Muda de vida. Muda. Ele está te dando uma chance. Muda de vida. Eu tenho por meses, por anos, e enquanto eu tiver fôlego e eu estiver aqui, eu tenho falado isso para vocês.
Parem de achar que fazem barganha com Deus. Parem de achar que Deus aceita qualquer coisa que a gente faz. Pare de achar que você vai ficar vivendo nessa maneira, atolado em mentira, em pornografia, em promiscuidade, em roubo, em falsidade, em maus negócios, sendo mau marido, sendo mau esposa, e achando que Deus vai olhar para você e está sorrindo. Eu boto meu coração para fora, que é na expectativa do Espírito Santo olhar para você, e você olhar para Deus, e perceber que o cristianismo é coisa séria, e perceber que o preço na cruz foi alto demais. Não se conforme com o que você é, muda. Você não foi chamado para ser o que você é, mas para ser o que Ele é. E isso é cristianismo, pelo amor de Deus. Eu não vim aqui pregar para amaciar o seu ego, porque quando eu falo do amor de Deus, eu estou falando daquilo que sai da entranha dele por você. Eu estou falando daquilo que ele sonhou para você, e não para você viver amarrado no pecado. Muda, cara. E para de achar que eu estou falando para o outro, eu estou falando é para você, eu estou falando é para mim. Eu estou falando para essas coisas que estão dentro do meu coração e dentro da minha alma, que só eu sei. E coisas que eu tenho dentro de mim que eu preciso mudar, e brigo com isso, eu brigo com isso, e vou continuar brigando até o último dia, porque eu quero agradar o meu Senhor. Eu não quero agradar vocês, eu não quero agradar quem está do meu lado, mas Ele vai se manifestar, e eu quero ser como Ele é, porque o preço foi alto demais, e Ele quer que eu viva para Ele. Eu vou viver em devoção ao meu Senhor, porque Ele me amou. Ele me amou como ninguém poderia me amar. Ele deu a sua vida por mim como ninguém daria. Ele deu a vida dele por você, para você ser mudado e transformado. Cara, abandona isso. Porque eu termino. Não se conforme com o que você é. Olha o que ele vai dizer no verso 5 ainda. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E em Jesus não existe pecado. Jesus te amou, cara. Jesus te amou, e o amor dele se manifestou de maneira grandiosa, e ele entregou a vida dele na cruz por você. Eu quero falar para você que não entendeu o que aconteceu na cruz ainda. Porque a gente transformou o amor num sentimento romântico. O amor de Deus não tem romantismo com ele. O amor de Deus não tem um sentimento romântico que, quando a gente faz alguma coisa contra ele, ele abandonou. Ele falou, não vou amar você mais. O amor de Deus não é assim, não. O amor de Deus é manifesto em ações. Deus, desde o início, manifestou as suas ações quando Ele disse, haja luz, e nos botou como dispenseiros e administradores dele nessa criação. O problema é que nós, a raça humana, nós resolvemos fazer o mundo à nossa imagem e semelhança, e a gente resolveu expulsar Deus da criação. Quando Adão e Eva resolvem comer um fruto, o fruto é de menos. O problema é expulsar Deus da criação. O problema do fruto é a gente dizer, nós queremos agora construir um mundo para nós mesmos. Esse é o problema do pecado. E aí, olha para mim, olha para você e olha para o mundo. É um reflexo de um mundo sem Deus. É um reflexo de um mundo longe de Deus. Só que Deus amou. Deus amou. E Deus olhou para a sua criação e resolveu ter misericórdia. Deus olhou para a sua criação e resolveu ser gracioso. Deus olhou para mim e para você e viu a gente perdido de um lado para o outro. Deus olhou para mim e para você sem perspectiva de vida eterna. Deus olhou para mim e para você e viu a gente completamente desesperado e perdido, sem conseguir achar direção nenhuma. Era isso que ele estava vendo na eternidade. E Pai, Filho e Espírito Santo resolvem na eternidade traçar um plano que só Ele poderia traçar. Porque o pecado é a transgressão da lei, que é o caráter de Deus. É isso que o texto bíblico diz. E a cruz é a lei sendo cumprida. Porque o salário do pecado é a morte. E como nós estávamos distante dele, fazendo o que não agradava a ele, ele resolveu entregar a vida dele para morrer no nosso lugar. E isso é graça.
Isso é graça que a gente fala, de graça. Porque a nossa morte passa para Ele, mas a vida dele passa para nós. Porque nós entregamos os nossos pecados para Ele, e Ele entrega a sua glória para nós. Nós entregamos a nossa miséria, e Ele nos dá a sua riqueza. Independente do que fizemos, independente do que éramos, independente do que somos, é essa a obra da cruz. Quando o verso 5 diz que Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados, é isso que Ele está dizendo. Ele veio levar o que você tem de pior, e Ele veio dar para você o que há de melhor nele. É por isso que de filhos da ira e condenados ao inferno, nós somos, como o texto diz, filhos de Deus. É por isso que o próprio João vai parafrasear o Senhor Jesus dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por vocês. Deus entregou Jesus Cristo para que você desse a miséria que a gente é e recebesse a glória para virarmos filhos de Deus. Esse é o Evangelho, essa é a obra da cruz. Não se conforme com o que você é, conforme-se com o que Jesus fez de você. Conforme-se com o que Ele fez na cruz por você. Cara, entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Para que você possa sair desse baile de máscaras, tentando mostrar coisas para as pessoas que você não é. Entregue a sua vida para Ele, para você simplesmente poder ter perspectiva da vida eterna. Entregue a sua vida para Ele, para que você veja o que é amor de um pai que cuida dos seus filhos. Entregue a sua vida para Jesus, para Ele tomar conta de você, para Ele guiar os seus passos, para que você se levante daí onde você está e para que você continue caminhando. Entregue a sua vida para Jesus e vamos viver com Ele. Eu quero dar um minuto para você poder orar.